Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 15 de outubro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos vários ataques ucranianos aqui em Kursk e Belgorod. Kursk e Belgorod, duas cidades russas aqui perto da fronteira com a Ucrânia. Segundo os russos, eles derrubaram todos os drones que foram aqui em direção a Kursk, mas a gente sabe que não, a gente sabe que teve coisa atingida por lá, né? Temos algumas informações bem curiosas aqui da região de Kherson. Os grupos de infiltração ucranianos, né, os grupos de serviço secreto ucraniano, conseguiram recuperar um monte de documentos russos com informações sobre perdas russas, toda a estrutura de comando russa ali na região, o nome dos comandantes e coisa e tal. Um negócio que deve ser bem danoso para os russos por aqui, né? E além disso, a gente tem a informação de que os ucranianos destruíram uma ponte aqui em Nova Kakhovka. Essa ponte aqui sobre o canal que era o canal que abastecia a Crimeia, ele está seco no momento, mas essa ponte aqui próximo de Tsukuri teria sido destruída pelos ucranianos, né? Por que será que eles fizeram isso? No restante da linha de frente, aqui em Orihivy, tem algumas informações de avanços ucranianos, mas muito pouca coisa novamente, né? A situação está mais ou menos parada. Vocês lembram? Curiosamente, eu fiz um vídeo alguns dias atrás de um russo dizendo que os ucranianos iriam fazer uma pausa até o dia 15, né? Pode ser que estejam fazendo uma pausa até o dia de hoje e amanhã a gente tenha novidades, vamos ver. Aqui em Avdiivka continua o mesmo processo. Os russos tentaram novamente avançar um pouco aqui em Avdiivka, mais uma vez perderam um monte de soldados, perderam um monte de blindados e não conseguiram avançar nada. Aliás, ao contrário, a gente tem informações que os ucranianos avançaram aqui em Avdiivka, né? Tomaram partes que eram dos russos, mesmo antes dessa ofensiva russa aqui, né? Então as notícias realmente são muito ruins para os russos. Mas o pior nem é isso. O pior é que, segundo as informações, o número de feridos russos aqui em Donetsk está enorme, os hospitais não estão dando conta de cuidar dos feridos, e agora a gente ficou sabendo que pelo menos uma pessoa, pelo menos uma, só se sabe de uma, mas pelo menos uma pessoa que tinha HIV fez doação de sangue lá e os sistemas de proteção deles não detectaram isso. Imagina-se que vai haver uma grande epidemia de HIV entre os soldados tratados aqui em Donetsk, soldados russos, devido a essa doação de pessoa portadora do HIV, né? Realmente é bem crítica a situação aqui. Temos mais um monte de vídeos de russos chorando, pedindo para ser resgatados da guerra e coisa e tal. O pessoal está meio apavorado mesmo com a situação dos russos ali, né? E bom, e finalmente hoje tem eleição na Polônia. Qual que será o resultado? Não tem muito problema para a Ucrânia não, tá? Os dois lados lá apoiam a Ucrânia, não tem essa divisão por lá. Mas, de qualquer forma, é curioso ver se o Duda, né, que tem apoiado tanto a Ucrânia, vai continuar lá no poder na Polônia. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sniper Libertário, Bariátricas para Estados Obesos e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E lembrando a todos que hoje à noite, hoje 7 horas da noite, horário aqui do Brasil, eu vou fazer uma live com um resumo dos acontecimentos da semana aqui, tanto na guerra da Ucrânia, quanto na guerra de Israel, lá do Israel contra o Hamas, né? Então, se você quiser, aparece lá, vou deixar o link da live aqui na descrição do vídeo, né? Pois bem, vamos falar aqui sobre uma grande explosão, que ninguém sabe se foi ataque de alguma coisa, se foi acidente, o que foi, mas foi em Taganrog, lá na Rússia, né? Taganrog fica aqui, ó, na parte aqui embaixo. Taganrog é essa cidade aqui, fica entre Rostov-on-Don e a fronteira da Ucrânia, né? Então essa cidade aqui, ela tem uma base aérea aqui importante, aqui ó, tem um aeroporto aqui que é usado pelas tropas russas, tem mais um monte de coisa aqui, é usado muito fortemente pelos russos para abastecer as coisas aqui, e ninguém sabe exatamente o que é isso, né? Uma explosão enorme, que você vê aqui uma coluna de fumaça monstruosamente grande sobre a cidade de Taganrog. Aqui, olha só, né? Impressionante mesmo o que aconteceu, né?
Minha torcida é para que tenham achado o carregamento dos norte-coreanos que chegou esses dias aí na região ali de Rostov-on-Don e tenham dado fim nele, mas não sei, ninguém sabe o que aconteceu, né? E aqui, olha como é que é o firmes aqui, olha só o firmes dessa área de Taganrog. Essa área toda aqui é que foi que explodiu, né? Então repara, nem foi na cidade de Taganrog em si, nos aeroportos aqui, foi nessa área aqui, a gente não sabe o que tem nessa área, pode ser justamente uma base russa com alguma coisa aqui, um grande, o FIRMES. FIRMES da NASA é aquele satélite que registra pontos de calor na superfície, né? Eles usam muito até na floresta amazônica para fazer contagem de calor na floresta amazônica, mas só quando é governo de direita, né? Que é para criticar Bolsonaro, para criticar alguém da direita. Quando é governo do Lula, tá pegando fogo a Amazônia inteira, aí por algum motivo a gente não vê as imagens do FIRMES da NASA lá na Amazônia, né? Enfim, aqui é a mesma coisa, indicando que tem uma forte onda de calor aqui nessa região aqui próximo de Taganrog. Exatamente o que aconteceu a gente não sabe, então só temos essas informações, né? Agora, o que teve essa noite também foi um ataque ucraniano, esse foi um ataque ucraniano mesmo, tanto os ucranianos quanto os russos reconhecem isso, aqui na cidade de Kursk, né? Kursk é essa grande cidade russa aqui, a nordeste aqui da Ucrânia, e ela foi alvo de um ataque de drones essa noite, né? A gente tem aqui alguma imagem, só dá para ouvir o som, tá? Vou botar aqui rapidinho para vocês. Essa foi uma das explosões, teve várias explosões dessa ali eles estão chamando aqui da República Popular de Kursk, né? É lógico, vai ter... imagina-se que tem um movimento separatista ali que queira sair da Rússia e coisa e tal. Aqui, ó, o Vigeste traz a informação que essa explosão aconteceu bem na linha de trem ali, ó, na estação de trem de Kursk, né? A gente não tem mais informações. Segundo os russos, eles destruíram todos os drones ucranianos que foram lançados para cá. Pode ser que aquele barulho seja o barulho da defesa antiaérea destruindo os drones? Tem essa possibilidade. Mas o pessoal está dizendo que não, que realmente atingiu coisas aqui na área da estação de trem em Kursk, né? Em Belgorod, o que aconteceu foi um ataque à rede elétrica, né? Isso aqui é uma estação, uma subestação de Belgorod, e o drone ucraniano ele lança aqui um explosivo que explode completamente aqui o transformador ali na subestação em Belgorod. Belgorod é um pouco mais para o sul aqui, é essa cidade aqui, não está marcado no mapa esse ataque, mas aconteceu também de ontem para hoje, né? E também teve explosões em Sevastopol, na Crimeia, né? Sevastopol é uma cidade ucraniana, está ocupada pelos russos, mas é ucraniana. Vamos ouvir aqui um pouco do barulho lá. Algumas explosões não parecem nada muito forte, né? Segundo os russos, o governador lá de Sevastopol, o governador ilegítimo de Sevastopol, porque Sevastopol está ocupada, ele disse que aos residentes da cidade que os sons que eles ouviram no Pier Norte eram a frota do Mar Negro, né, os navios russos, fazendo exercícios usando lançadores de foguete. Eu não sei não, hein? Mas pode ser realmente. Tá? Não dava para ouvir muito bem o que estava acontecendo ali, né? Porque você lembra, nessa semana, poucos dias atrás, os ucranianos usaram aqueles drones submarinos. Alguns dizem que drones submarinos, outros dizem que drones marítimos, né? Ou seja, a diferença dos dois é que o submarino ele vai por baixo da água, o outro fica na superfície da água. De qualquer forma, os ucranianos conseguiram derrubar ou atingir 2 navios russos com muita força, né, esses dias. Pode ser mais um ataque ucraniano? Perfeitamente pode ser, mas não temos mais informação sobre isso por enquanto. Agora, na região aqui de Kherson, aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Kherson, vocês sabem, a gente tem falado sempre sobre isso daqui, os russos estão com muito medo de um avanço ucraniano nessa região, né? Continua um bombardeio muito forte aqui nessa região, porque eles acreditam que as tropas ucranianas estão aqui na margem direita do rio Dnipro, preparando para avançar para a margem esquerda. Pode ser que seja isso? Eu não sei, pode ser. Me parece uma alternativa estratégica razoável. A questão toda é a dificuldade de atravessar o rio, né? O rio Dnipro é um rio muito grande. Enfim, não sei se vai ter ou não vai ter ataque ucraniano aqui, mas certamente os russos estão fazendo estão preocupados com isso. Os russos estão achando que vai ter esse ataque, estão mandando reforços e tudo mais, né? E aí aconteceram duas coisas curiosas aqui de ontem para hoje, né?
Primeira coisa que ficamos sabendo, ou seja, agora saiu a informação de que os ucranianos conseguiram, naqueles ataques que eles fizeram... Lembra que os ucranianos já estão há um tempão fazendo cabeças de ponte aqui na margem esquerda do rio Dnipro, né? Eles entram, criam uma cabeça de ponte, ficam por um tempo ali, às vezes voltam, outras vezes mantêm a cabeça de ponte. Essa cabeça de ponte aqui em Antonivka continua existindo, tá cheio de ucraniano aqui nessa região. Outras cabeças de ponte, como aqui em Kozak e Larehi, eles ficaram um tempo por aqui, depois voltaram para a margem direita do rio Dnipro. Então, os ucranianos já estão há bastante tempo fazendo esse teste aqui nas defesas russas, né? E aparentemente essas tropas ucranianas conseguiram algumas informações muito interessantes. Por exemplo, isso aqui é só um exemplo, tá? De lista de oficiais comandantes das tropas russas ali na região. Então tem a ficha completa do cara, evidentemente a ficha está em russo, né? Aqui é a tradução dela usando aqueles tradutores automáticos. Então fala aqui o nome do cara, o Lambin, deve ser o termo, o nome de guerra dele, e daí eles dizem aqui as informações do cara, onde é que ele está, qual que é o comando dele, está comandando o quê. No caso ele era um major, esse outro aqui também é um major, o Miller Alexander Olegovich. Enfim, botaram alguns exemplos aqui de... Esse aqui é um tenente-coronel, Zolotko Alexander Petrovich. Enfim, eles conseguiram fichas e mais fichas de oficiais russos, todas as informações dos oficiais russos ali, em algum desses acampamentos que eles conseguiram tomar nesse ataque, né? Então, realmente, é uma coisa que pode ser bastante danosa para os russos, isso daqui. Os ucranianos estão dando aqui alguns exemplos aqui, ou seja, tem todas as informações dos oficiais comandantes russos ali. E não é só isso, não. Também eles conseguiram aqui a informação sobre todas as perdas que, por exemplo, o 28º Regimento de Rifle Motorizado e a 70ª Brigada de Rifle Motorizado tiveram. Esses aqui são regimentos russos, né? Então, fala aqui a lista, aqui tem a lista completa de cada soldado que morreu, de acordo com os próprios russos, né? Evidentemente, essa informação é classificada. Os russos não divulgam isso abertamente, a lista dos soldados que morreram, né? E aqui tem justamente aqui os dias e coisa e tal, a hora que morreu, quem foi que morreu, a nome e coisa e tal, um monte de gente aqui, mais material. Ou seja, isso indica que os ucranianos conseguiram realmente um monte de informações dos russos ali na região, na margem esquerda do rio Dnipro, né? Isso ajuda num planejamento de um ataque aqui? Certamente ajuda. É para isso que os ucranianos fizeram? Não sei. Não sei nem se vai ter ataque ucraniano aqui, mas é uma possibilidade. Uma outra coisa que aconteceu foi isso daqui. Isso aqui aconteceu alguns dias atrás. É que só agora a gente tem a informação, a imagem da ponte, né? Essa ponte aqui, ó, repara que ela é uma ponte sobre um rio seco aqui. Na verdade, ela é a ponte sobre o canal que levava água para a Crimeia, né? Então, quando a represa de Nova Kakhovka estava cheia de água, tinha esse canal aqui, que foi construído pelos ucranianos para levar água para a Crimeia. E tem duas pontes aqui, na verdade, 3 pontes aqui na região. Tem essa ponte aqui, essa daqui e essa outra aqui perto já de Nova Kakhovka. Essa ponte aqui de Tsukuri teria sido bombardeada. A gente não sabe se também essas outras pontes aqui também teriam sido atingidas pelos ucranianos. A gente só tem informação dessa ponte aqui, é essa imagem que aparece aqui. A ponte foi seriamente danificada, dá para ver que as vigas aqui de sustentação estão muito danificadas. Um carro comum consegue passar aqui por cima, porque o carro comum, o peso é pequeno, mas se tentar passar com um tanque aqui, vai ter dificuldade, né? É lógico, sempre pode passar por baixo, né? Como você pode ver aqui, o canal está seco, né? Desde o momento que os russos destruíram a represa de Nova Kakhovka, o canal secou, né? O reservatório caiu, o canal secou, então é possível passar com tanques por aqui. Por que os ucranianos fizeram isso? Eu não sei, né? Sinceramente não sei. É uma grande dúvida aqui. Uma coisa que você pode imaginar que teriam feito é justamente porque eles querem isolar as tropas russas aqui. Tem tropa russa em Nova Kakhovka, tem tropa russa em Kakhovka, né? Do lado de ambos os lados desse córrego aqui, desse canal, né?
Então, ele, assim, eu estou especulando aqui, tá, gente? Eu não sei se foi isso que eles fizeram, mas pode ser que eles tenham destruído essas pontes aqui justamente porque eles vão atacar de um dos dois lados e não querem que o outro lado reforce. Então, quando eles começarem, vamos supor, a avançar aqui sobre Kharkovka, o pessoal que está em Nova Kharkovka vai ter mais dificuldade de atravessar e chegar aqui para ajudar os russos que vão ficar aqui na cidade. Pode ser uma possibilidade, né? Mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que teve esse ataque ucraniano aqui a essa ponte. A ponte está bastante danificada, não caiu completamente, mas ficou bastante danificada aqui. Muito pouco provável que possa ser usado para qualquer coisa, qualquer transporte mais pesado, caminhão, tanque, esse tipo de coisa não passa aqui. Aqui na linha de frente, ali em Robotnik, continua a situação mais ou menos calma. Mais ou menos calma é o seguinte, é como o cara está falando aqui, ó, o próprio Raibar fala aqui, que é aquele analista russo, que existem batalhas muito fortes em toda a linha de contato, né? Isso é importante lembrar. O fato de não estar havendo nenhum movimento significativo aqui não quer dizer que não exista muita briga aqui, muito ataque, defesa e coisa e tal. Enfim, a situação aqui continua muito quente. A questão é que nenhum dos dois lados tem uma vantagem decisiva aqui, mas, como ele próprio reconhece, os ucranianos avançaram em direção a Kopani. Aqui ó, tem uma visão do Reporting from Ukraine, trazendo essa mesma informação. Na visão dele, os ucranianos avançaram aqui por Robotnik, né, aqui do norte, em direção a Kopani, e ainda tomaram essa região aqui também, a nordeste de Kopani, né? Então é isso daí, continua mais ou menos devagar aqui, continua a batalha, os ucranianos continuam avançando, mas bem lentamente por ali. O foco principal da linha de frente continua sendo a Avdiivka hoje, né? Aqui a gente tem alguma informação sobre a situação lá em Avdiivka, tem a tradução aqui mais embaixo. Aqui, ó, isso aqui são os bloggers russos dizendo que não querem mais falar sobre a Avdiivka. É o que a gente falou ontem, né? Eles começaram animadões, cheios de setas vermelhas, não, que vamos conquistar, vamos fechar a Avdiivka e coisa e tal, e agora não querem mais falar sobre o assunto, né? Então, o coronel Chuvalov está dizendo aqui que existe um acordo para parar qualquer comentário no tópico de Avdiivka. Eu acredito que isso é necessário agora. Tudo vai ser decidido muito em breve, e a guerra você tem que estar preparado para qualquer resultado. Ou seja, tomaram no cu, né? Porque se fosse a vitória, eles não estavam falando para preparar para qualquer resultado. Não tem nada mais para dizer, parece que nossas forças armadas nunca tiveram batalhas nessa escala antes, né? Mas o custo do erro é infinitamente alto. Eu não seria capaz de predizer como isso vai acabar em seguida. A gente não pode esquecer sobre o fator do tempo. Agora nós injetamos uma carga poderosa, mas a gente não consegue fazer isso por muito tempo. As perdas são um tabu, mas a ordem dessas perdas é bem conhecida de todo mundo envolvido no exército e a situação atual. Quase tudo está a risco, né? Não existem segredos sobre isso. Ou seja, o pessoal está realmente com uma visão bem pessimista aqui da situação em Avdiivka. Não é o único, não. Tem esse outro propagandista aqui, o Sladkov, que diz ele também que não vai falar mais sobre Avdiivka e está mudando suas prioridades, vai falar agora sobre outras fontes, né? Aqui, ó. Região da Operação Militar Especial. As armas ficaram silenciosas em Avdiivka. O que pode ser isso? Como princípio, eu só forneço informações oficiais sobre Avdiivka, embora ajustadas por observações dos comandantes. Então, minha visão disso, né? Não foi fácil. E, graças a Deus, ele diz aqui, nós decidimos não resolver a situação da forma ucraniana, tentando atingir o impenetrável, né? É lógico que está criticando os ucranianos aqui, né? Mas os russos fizeram exatamente isso, tanto que o número de mortes deles é enorme, né? Apesar disso, aparentemente, nós conseguimos resultados intermediários que nós precisávamos. Nós estamos diminuindo a capacidade do grupo de forças ucranianas lá na cidade Fortaleza e a estrada de suprimento está sob nosso controle de fogo. É falso isso, né? Eu já expliquei para vocês. Os russos avançaram muito pouca coisa aqui no norte e não avançaram nada aqui no sul. Existem várias estradas aqui ó, que alimentam Avdiivka, várias linhas de comunicação aqui, a O0542, essa outra estrada aqui, a C051802. A que eles tomaram sob linha de fogo é essa daqui, que chega pelo norte aqui, mas essa nem é a mais importante, já não era usada há mais tempo, né?
Para cercar totalmente a Avdivka, seria necessário tomar muitas posições da Força Armada Ucraniana. A posição da Força Armada Ucraniana ali está cheia de concreto, foi feita com concreto desde 2015, quando, a propósito, ninguém estava atirando neles. Eles fizeram fortificações e formações e agora estão colhendo os frutos disso, né? Você realmente não consegue quebrar isso com artilharia. E ainda tem campos minados. Em geral, o nosso Ministério da Defesa não prometeu nada. Ou seja, aqui no final. Mas o fato é que é isso. O ataque acabou. Os russos pararam de atacar lá em Avdiivka. A gente não sabe sobre isso não, tá? Esse cara pode estar mentindo, não tem informação disso não. Tanto que nessa última noite ainda teve, de ontem para hoje, ainda teve um monte de imagem de ataques russos falhados ali, mais colunas de tanque sendo destruída pela artilharia ucraniana, mais um monte de tanque destruído aqui. O mesmo que a gente viu nos outros dias, a gente está vendo de ontem para hoje, ou seja, eu não acho que tenha acabado o ataque russo ali em Avdiivka, não. Mas certamente estão chegando perto do fim. Eles não vão conseguir manter isso por mais tempo e não conseguiram nada no final das contas, né? Aqui, ó, esse caso aqui é um caso curioso até de uma área que foi retomada pelos ucranianos, tá? Os ucranianos avançaram nisso daqui numa área que estava tomada pelos russos aqui. Não é nem área cinza mais, né? Tem um monte de imagens aqui, ó, imagens de destruição aqui que os ucranianos avançaram nessa região, né? E isso daqui, né, tem mais uma curiosidade aqui, que esse veículo, ele é um veículo, um BTR, né? Um veículo de transporte de tropas russos, na verdade, soviético, feito logo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Coisa muito velha mesmo. Para os russos estarem usando isso daqui é realmente assustador, né? Isso daqui é o Terricom, tá vendo? É aquele monte que a gente falou que os russos chegaram a tentar tomar, esse monte aqui, ó. Eu estava enganado, não é um monte de lixo, parece que eles chamam um monte de rejeito, né? É rejeito de mineração, né? Tá vendo? É uma terra de mineração, sobra de minério, né? Mas de qualquer forma, o importante é isso daqui. É uma grande montanha, tá vendo? E como é mais alto, tem várias posições defensivas ucranianas aqui no topo dessa colina. Os ucranianos usam isso como uma posição defensiva, os russos tentaram tomar, e eu não posso mostrar em mais detalhes, mas se você olhar nessa foto, dá para ver aqui, ó, um russo que tentou subir aqui no paredão ali e acabou não conseguindo, né? Enfim, a gente tem aqui também um outro vídeo dos ucranianos avançando, caminhando ali entre veículos russos destruídos, justamente naquela área que eles avançaram ali, que eles retomaram dos russos ali na região, né? Tem gente dizendo que é Zaporizhia, tá? Outros estão dizendo que é ali em Avdiivka essa imagem aqui. Eu sinceramente não sei qual é a posição correta, mas dá para ver que são tanques russos e os ucranianos estão caminhando entre eles, ou seja, é alguma área que foi retomada pelos ucranianos aí depois de um ataque, né? Ou seja, continuam os ataques russos ali em Avdiivka, ainda não terminou, mas as consequências parecem ser as mesmas. Muitas perdas para os russos e nenhum avanço de fato, ao contrário, estão até perdendo território, né? Aqui o Tatarigami, ele faz uma avaliação do que aconteceu e ele levanta aqui, né, fala sobre esse avanço russo, quais as áreas que eles visaram, o que aconteceu, e ele coloca alguns pontos positivos aqui. Parece que os russos perderam no mínimo 45 veículos, principalmente veículos de apoio da infantaria e coisa e tal. Mas esse aqui, ó, pela manhã do dia 12, né? Ou seja, a gente sabe que foi muito mais do que isso, mas ele está considerando aqui só o início do dia 12. O número real é muito maior do que esse, mas a gente ainda não tem as confirmações visuais de algumas áreas, principalmente o sul e sudoeste de Avdiivka, né? Os russos não parecem ter atingido os resultados, eles queriam avançar mais no cerco, mas não conseguiram, não passaram da linha de trem, e não conseguiram tomar Siverne nem Tonenki no sul, né? Ou seja, isso realmente teria um impacto significativo no ambiente operacional da Ucrânia. O que ele está dizendo aqui é isso, né? Se os russos tivessem avançado para Berdych aqui, e aqui tivessem tomado Siverne e Tonenki, de fato restaria só uma estrada aqui para abastecer a Avdiivka, a situação ficaria mais complicada, só teria a O0542 para abastecer a Avdiivka.
ainda teria abastecimento, mas certamente ficaria uma situação mais complicada ali. Mas eles não conseguiram tomar Siverne, nem Tonenk aqui no sul, que era o objetivo deles, e nem avançar aqui para Berdych, o Stepov aqui a partir da linha de trem, ou seja, praticamente não avançaram nada, né? Tentaram muita coisa, não conseguiram nada. Ele coloca aqui como observação que eu falei no último vídeo também, essa operação parece ser primariamente motivada por política, mais do que necessidade militar, ou seja, é aquilo que eu falei, eles fizeram tudo isso porque eles queriam tomar a Avdívka para dizer, tá vendo, os ucranianos não conseguem avançar, mas nós russos estamos avançando e coisa e tal. Como não conseguiram tomar a Avdívka, o que eles falaram na ONU é que não, nós estamos no ataque, e então os ucranianos, acabou a contraofensiva ucraniana, os russos estão no ataque de novo. Lorota, ninguém cai nessa, todo mundo sabe que a contraofensiva ucraniana continua acontecendo ali na região, né? A Avdívka é muito bem fortificada e os russos sofreram perdas significativas em todas as várias tentativas de capturar ela desde 2022, aliás, desde 2015, né? O objetivo russo parece ser obter uma vitória pública antes do inverno, em contraste com o sucesso limitado dos ucranianos em liberar território em 2023, e a perda de Bakhmut, né? Ou seja, eles queriam dizer que os russos continuam avançando nessa história, o que não é verdade, né? Apesar dos desafios iniciais e do elemento de surpresa, os soldados ucranianos demonstraram uma boa resiliência e conseguiram segurar o progresso dos grupos mecanizados inimigos, né, dos russos. Isso pode ser atribuído a atos individuais de heroísmo, a persistência, a capacidade e a determinação de manter suas posições. De uma combinação de fontes, inclusive fotografias, vídeos de drones e depoimentos pessoais, as unidades mecanizadas russas tiveram perdas significativas como resultado dos drones ucranianos, que vêm sendo supridos por voluntários e cidadãos regulares, né? Ou seja, parece que os drones fizeram muito sucesso. Agora, ele lista também alguns aspectos negativos dessa história para os ucranianos, né? Segundo ele, ainda teve alguns problemas aqui, os ucranianos precisam trabalhar nisso. Então aqui, ó, apesar de conhecimento de que o inimigo, né, que os russos, estavam estavam acumulando tropas para uma ofensiva naquela região, o ataque ainda pegou as forças ucranianas de surpresa e parece que em algumas áreas eles estavam mal preparados para tal assalto, o que revela algumas vulnerabilidades, né? Então, ou seja, isso é um problema, certamente os ucranianos deviam estar mais espertos para essa possibilidade, né? Os russos executaram uma operação do tamanho de um regimento, né? Foram vários batalhões e forças auxiliares. Isso significa que eles têm capacidade ainda de fazer um planejamento e uma operação de larga escala e acesso a recursos suficientes para isso, né? Pelo menos tinham até aqui. Agora não sei se tem mais esse recurso, não, porque perderam uma boa parte dele, né? E eles conseguiram penetrar na retaguarda em áreas de flanco em Avdívka, enquanto isso não necessariamente garante um cerco iminente, representa um perigo, né? Uma situação que pode vir a ser um desenvolvimento mais adiante, né? E ele lembra que em Bakhmut também, como as operações russas lá começaram com muitas perdas para os russos, perdas que pareciam insustentáveis, mas depois que eles conseguiram os flancos, a situação deteriorou muito rapidamente para as forças ucranianas, né? Embora o contexto seja diferente, não dá para dizer que a situação é estável. Enquanto tem um foco nas perdas russas, o fato é que eles foram capazes de fazer um breakthrough e tomar algumas posições ucranianas no norte. Isso sugere que as forças ucranianas também tiveram algumas perdas, diferente das perdas de veículos, que são fáceis de ver. Ver as perdas humanas é mais complicado, né? Enfim, a visão dele é bem balanceada, que ele acha que foi positivo, que os ucranianos demonstraram resiliência e coisa e tal, mas ainda é preocupante a situação ali, né? O Igor Girkin responde a esse post dele dando um depoimento de russos que estão muito mais pessimistas do que ele com isso daí, né? E daí? Depois das primeiras penetrações, as forças armadas ucranianas transferiram reforços para o lugar do vazamento, inclusive artilharia, e nossas penetrações durante as primeiras horas foram paradas. Agora, o avanço das tropas russas caiu para o ritmo de Bakhmut, algumas dezenas de metros por dia, na melhor das hipóteses, e o inimigo está fazendo contra-ataques. Isso é o que um deadlock posicional parece. E já foi dito sobre isso no canal mais de uma vez.
por que o exército russo não conseguiu dominar a tática, né, o que é necessário no nível tático para fazer um breakthrough com sucesso num tempo razoável, para conseguir furar a defesa ucraniana num tempo razoável. Primeiro é isolamento da área de combate. É claro que algumas ações foram feitas nesse sentido, mas os ucranianos conseguiram transferir as reservas necessárias para a área de Avdiivka, e isso é importante. Se a gente transferir mais tropas para lá nessa área, os ucranianos também vão fazer o mesmo. O segundo é o combate de contra-bateria, né? A gente já falou sobre isso. Quando o inimigo usa a artilharia dele para atingir as suas posições, você calcula pela trajetória do projétil de onde saiu esse projétil, e aí você, com a sua artilharia, tenta atingir a artilharia dele, destruir a artilharia dele. É o chamado fogo de contra-bateria, né? E os russos têm problemas com isso, porque, como a gente já falou, os ucranianos têm armas mais precisas e com alcance maior às armas ocidentais. Então os russos não conseguem, muitas vezes, fazer o fogo de contrabateria efetivo. Ele fala aqui que não vou me estender nesse tópico, mas a gente já leu um monte de reclamações deles quanto a isso, né? Pode a operação para cercar a Avdiivka terminar em sucesso? Depende do que você considera sucesso, né? Pode ser que seja positivo e coisa e tal. Enfim, ele está dizendo aqui que embora o Tatarigami tenha colocado que os russos conseguiram algumas coisas positivas, os próprios russos estão achando que não conseguiram nada positivo não, que foi uma lambança mesmo ali, né? E a gente tem nesse dia, mais um dia com muitas perdas em termos de soldado, 880 soldados, mas realmente, se você olhar em termos de blindados aqui, ó, diminuiu. É o que a gente falou ontem, a impressão que dá é que os russos já não estão com tanto ímpeto de mandar tanques para a linha de frente, mandar blindados para a linha de frente. Foram só 8 tanques, 25 outros blindados e 33 sistemas de artilharia. Ainda são perdas grandes, tá? Mas muito menores do que nos dias passados. Teve dia aí que a gente falou de 42 tanques perdidos, né? E, de novo, lembrando que isso daqui é em toda a linha de frente, mas a principal parte ativa da linha de frente é a linha Avdiivka. Então, o principal é isso daí, né? E tem aqui, ó, se você olhar aqui, ó, o Ozint faz um apanhado aqui das perdas russas nos últimos dias, né? Então, no dia 11, 12, 13, 14 e 15... você tem aqui o número de mortes se aproximando de 1.000 soldados, então no total aqui, nesses 5 dias, deu praticamente quase 5.000 soldados russos mortos. Em termos de tanque, que chegou a 42 no dia 12, 34 no dia 11, 26 no dia 13, e depois deu uma caída, mas ainda assim 120 tanques teriam sido destruídos nesse ataque, e se contar os blindados aqui, artilharia, dá mais de 500, quase 600 elementos aqui das forças russas destruídos nesses dias aí. Realmente impressionante a quantidade de perda russa aqui. Eu concordo com o Tatarigami, isso não quer dizer muita coisa. Se você tem muita coisa para gastar, em tese não tem problema você perder, né? Perder blindados numa guerra é normal, não é uma coisa excepcional. Então, o fato é que isso aqui é relativo. O grande ponto aqui é justamente que os russos não conseguiram nada, né? Não avançaram nada ali. E tem um outro problema que o pessoal está colocando aqui, que é justamente a questão dos feridos, né? A Rússia está tendo sérios problemas com o suprimento médico. Todos os hospitais em Donetsk estão sobrecarregados com feridos dessa batalha de Avdiivka, e muitos acabam morrendo de ferimentos, né? Ferimentos, o que acontece, né? É o tipo de morte burra, porque é o tipo da coisa que, se você trata o soldado, ele sobrevive, né? Mas aquele negócio, se você deixa o cara sangrando ali, não tem jeito, ele acaba morrendo. Não tem doadores de sangue suficiente, a análise de sangue não está muito adequada e você tem riscos de transfusão de sangue. Isso, de fato, parece ser uma coisa perigosa. Aqui, a Astraia traz a informação que, num canal russo, ele disse que um paciente que é HIV positivo doou sangue num dos hospitais, né? Como vocês podem imaginar, os hospitais de lá fizeram uma chamada pedindo para as pessoas doarem sangue, porque os soldados russos estão precisando e coisa e tal, e o pessoal foi doar, e uma pessoa que é HIV positiva foi doar nesse hospital, e aparentemente o sistema de teste dos russos não detectou isso, né? E aí você tem um risco enorme agora de que esse sangue, que tenha sangue contaminado sendo distribuído lá entre os soldados russos, sangue contaminado com HIV. É complicado isso, né? Pode gerar mais problemas aí mais adiante.
Aqui, ó, a mensagem da Dasha foi a seguinte: eu não sei como escrever isso. Em geral, meu amigo é um pouco doente da cabeça, então ele não foi mobilizado pela milícia ainda. Recentemente, muitos feridos foram trazidos para o hospital em Donetsk e as pessoas foram encorajadas para ir doar sangue. E ele foi para o banco de sangue republicano para doar sangue para os militares. Eu não sei como, mas eles tomaram o sangue dele. Tudo poderia estar bem, mas ele tem HIV. Assim que eu descobri, eu entrei em contato com o banco de sangue, expliquei a situação para eles, e eles disseram que não identificaram nada, nenhum problema no sangue, e o sangue já foi distribuído para os hospitais. Eu não sei o que fazer próximo a isso, né? Ou seja, muita gente está apavorada com essa história aí, né? E o resultado desse sistema médico capenga que os russos têm é que acaba morrendo muito mais gente, muito mais russo nessa guerra, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia acabou de se tornar a principal causa de morte de russos entre as idades de 20 e 29 anos. Isso foi no ano de 2022, né? E aqui fala que morte na guerra, é lógico, se você se fere e não tem tratamento, você morre na guerra, né? Aqui ainda é a maior parte aqui. Tem outros casos aqui, eu não vou falar cada coisa, mas repara que é o maior número de mortes aqui de russos, é justamente esse tipo de coisa. Não é surpresa com essa falha no tratamento deles, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade aqui, fala sobre a Avdivka mais uma vez, que é o ponto central das informações, né? Ele traz a coisa também com uma visão ponderada, tal como o Tatarigami fez, falando que teve alguns lados positivos para os russos, alguns lados positivos para os ucranianos. Eu particularmente acho que foi realmente uma derrota russa impressionante, simplesmente porque os russos não conseguiram avançar, né? Eu concordo, se você gasta um monte de tropas e blindados, mas consegue avançar, é uma vitória de todo jeito, né? Tem vitórias que são duras, né? Os americanos, os aliados no desembarque da Normandia perderam um monte de gente, perderam um monte de equipamento e coisa e tal, mas conseguiram fazer fazer a cabeça de ponte ali na praia, né? A cabeça de praia, e dali que permitiu retomar toda a França. Então, às vezes, você tem que fazer operações que você perde muita gente mesmo. O ponto é que os russos perderam muito, mas não conseguiram nada no final das contas, né? Aqui tem a imagem e parece que a moral dos soldados russos está muito baixa também, né? Esse aqui é um grupo de russos que se rendeu lá em Zaporísia. Então a trincheira inteira russa se rendeu em Zaporísia, a gente não sabe exatamente aonde em Zaporísia isso daqui. Teve também esse caso aqui de um oficial russo bêbado que mandou a companhia dele, 300 homens foram perdidos, né? Ele mandou a companhia inteira para fazer ataques que não tinham nenhuma chance de dar certo aqui na região de Sinkivka, né? Ali, isso aqui é lá no norte da Ucrânia, aqui em Luhansk, né? Nessa região aqui. A gente sabe que os russos estão tentando avançar aqui também, mas não estão conseguindo. Ele mandou isso daqui e acabou gerando um escândalo isso, porque os soldados reclamaram, coisa e tal. Parece que o cara é o tenente-coronel Mikovson, e que estava bêbado, mandou o pessoal fazer em posição de combate apenas com rifles, sem suporte nenhum, sem suporte de blindados, sem suporte de artilharia, e acabou matando 300 pessoas. Os 42 que sobreviveram se recusaram a continuar atacando ali na linha de frente e foram presos por insubordinação, né? É realmente uma situação de baixa moral dos russos ali. E aí você começa a ter esse tipo de coisa aqui, né? Parentes reclamando de regimentos inteiros dos ocupantes, dos russos, que desapareceram nas batalhas ali por Robotny, né? Então aqui as mães e esposas de soldados russos dizem que estão desaparecendo regimentos inteiros ali na região de Robotny. A gente sabe o que está acontecendo, os ucranianos estão avançando com muita força ali, os russos só conseguem parar o pessoal com a tal defesa de carne deles, jogando um monte de soldado russo e morrendo todo mundo, né? Enfim, tá começando a gerar impacto dessas batalhas por Robotny lá na Rússia também. Aqui, ó, mais um grupo de soldados, grupo de parentes de soldados, reclamando que os parentes estão sendo destruídos no moedor de carne, tentando tomar posições na Ucrânia e coisa e tal. E tudo isso daqui ainda é antes de Avdivka, hein? Espero o pessoal ficar sabendo as mortes de Avdivka, mais de 5.000 russos mortos ali, vai ser complicado, né?
Bom, olha só, a Mia Khalifa decidiu realmente falar merda, né? Ela já tinha apoiado o Hamas na Palestina e coisa e tal, como se não bastasse, agora ela tentou dizer que o buraco negro corrupto da Ucrânia que está ajudando o Hamas com armas e coisa e tal, isso aqui é um ponto de... uma desinformação russa, todo mundo sabe, já expliquei desde o início aqui. Algumas armas foram tomadas pelos russos e distribuídas para o Hamas justamente para dar vazão a essa lorota, mas a verdade é que não. Os Estados Unidos têm feito uma contabilidade muito rigorosa, até mais rigorosa do que normalmente fazem, para garantir que as armas estão sendo usadas na Ucrânia mesmo, né? Enfim, isso aí é só russos querendo diminuir o apoio americano aos ucranianos e uma ex-atriz pornô falando merda, né? Bom, uma informação curiosa, a Ucrânia vai alugar defesas de sistema aéreos de outros países para proteger sua infraestrutura no inverno. Então, alguns sistemas vão chegar para a Ucrânia agora, mas não são definitivos, vão ficar durante o inverno para proteger as cidades durante o inverno. Eu não sei como é que vai ser isso, mas parece uma coisa interessante. Realmente, durante o inverno, é uma situação mais crítica lá, né? Faz muito frio no inverno ucraniano, faz sentido o que eles estão fazendo aqui, né? Não sei de que países que estão trazendo. Eu tive a impressão, quando o Olaf Scholz falou que tá cedendo um Patriot para a Ucrânia, talvez seja esse, porque ele falou que está cedendo o Patriot para o inverno. Tem duas maneiras de entender isso, né? Que vai chegar antes do inverno ou que vai ficar o inverno só. Vai ser só durante o inverno, depois vai voltar para a Alemanha. É uma possibilidade, né? De qualquer forma, é positivo isso daqui, né? E, finalmente, hoje é o dia da eleição na Polônia, né? Está acontecendo a eleição neste momento, no final do dia a gente deve ter o resultado, vamos falar sobre isso no vídeo de amanhã, mas é basicamente só uma curiosidade no final das contas, porque ambos os lados lá na Polônia apoiam a Ucrânia, então não há possibilidade de ter nenhuma mudança de relacionamento, mesmo que ganhe a oposição por lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.